Graça e paz, África e mundo. Aqui é Gildo Rafael. Está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. E enquanto começo o vídeo, gostaria de encorajar a cada um de vocês a poder se inscrever no canal, a poder comentar e a poder partilhar para que as verdades bíblicas possam chegar ao maior número possível das pessoas ao nível da África, ao nível de todo mundo. E hoje iremos dar a continuidade das nossas verdades lá no livro de Mateus capítulo 5, onde estamos a falar de características dos filhos de Deus. Estamos a falar de características do salvo. E estamos a falar, estamos a usar as bem-aventuranças, que é o primeiro bloco do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo número 5, e já falamos da primeira característica, já falamos do pobre do espírito, já falamos de outras verdades, não é? Que são outras bem-aventuranças. Hoje estaremos falando da mansidão. Vamos lá no versículo, no Mateus capítulo 5, versículo do número 5, diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildes é o mesmo dizer mansos. Outras versões aparecem mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra, ou receberão a terra como herança. O que é isso de mansidão? Quando a Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, o que é mansidão? Primeiro, a mansidão não quer dizer medo. Ok? Ou seja, todo crente deve ser manso. Quando falamos que todo crente deve ser manso, nós vamos dizer que o crente o manso é a pessoa que não tem força, é a pessoa que não tem coragem, é uma pessoa medrosa, é uma pessoa tão tímida, ok? Ou antissocial. Não é essa mansidão que a Bíblia está a dizer. O que é mansidão? A mansidão é a capacidade de um ser humano, é uma capacidade que o Espírito Santo dá ao ser humano de manter sempre calma, paciência e dominar os seus impulsos, mesmo perante as situações difíceis. Ok? O crente tem que ser capaz, através do Espírito Santo, ele dominar o seu ego, dominar os seus impulsos, os seus nervos, dominar as suas emoções irritantes, mesmo perante as situações mais difíceis. Essa é a mansidão que a Bíblia fala. Okay? E lá no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito, a Bíblia diz que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, ok? A mansidão é um fruto do Espírito, ou seja, todo aquele que é filho de Deus, o Espírito Santo produz nele uma mansidão, porque mansidão é essa capacidade, mesmo em situações difíceis, ele consegue manter a calma. Estamos num mundo muito difícil, um mundo irritante, um mundo que todo mundo quer dominar, um mundo que todo mundo quer mostrar que ele é forte, quer mostrar que ele é importante, quer mostrar que ele tem autoridade, ok? Então, neste mundo, o crente tem que ser diferente. Então, essa característica vai manter-nos diferentes do mundo, diferentes dos ímpios. Os ímpios são aqueles que mostram tão facilmente a sua ira, são aqueles que qualquer coisa é motivo de ira, é motivo de contenda, é motivo de bagunça, olho por olho, dente por dente, não há perdão, porque tem que mostrar que eu sou macho, quero mostrar que eu sou mulher, tenho que mostrar que eu sou forte. É por isso que o mundo não tem esse caráter mansidão. Então nós somos chamados a sermos mansos, porque a mansidão é o fruto do Espírito, ou seja, todo crente, todo aquele que tem Espírito Santo, todo aquele que está cheio do Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo, ele tem que ser manso, porque essa é a característica do Filho de Deus. Ok? E temos o exemplo nas Escrituras de pessoas mansas. Ok, mas antes, veja o Tiago capítulo 1, versículo de número 21, diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral, de maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Então, ser manso é
É a capacidade que Deus te dá de você aceitar a palavra. Ok? Aceitar o que Deus quer. Onde Deus diz sim, você dizer sim. Essa aqui é ser manso. Essa aqui é ser humilde. Isso é ser manso. Aceitar a palavra de Deus mesmo em situações difíceis. Ok? O que a Bíblia diz? Amai a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e amai ao próximo como a ti mesmo. Então, ser filho, ser manso é a capacidade de você aplicar a maior lei, o maior mandamento na sua vida, mesmo em situações que vão contra você. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 até 16, diz que antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito. Olha só, estejam preparados. Santifique Cristo nos vossos corações, estar preparado para responder qualquer um. Mas isso tem que ser com mansidão e respeito. Nada de ira, nada de contenda, nada de invejas, nada de gritarias. Seja manso. Essa aqui é a mansidão que a Bíblia nos diz que temos que ter. E na Bíblia existe um exemplo de pessoas que foram mansas de coração, que nós conhecemos, que a Bíblia mostra que foram mansos de coração. Primeiro é o próprio Senhor Jesus, é o maior exemplo de mansidão que existe nas Escrituras. É o maior exemplo de quem é manso que nós temos na Bíblia. É a pessoa que nós temos como padrão de mansidão. A Bíblia diz que quando ele estava sendo morto, a Bíblia diz que escureceu naquele dia. E ele levanta e diz assim, ele diz assim mesmo na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o caráter de mansidão, ser capaz de perdoar algo tão difícil que as pessoas vão olhar e olhar, não é possível. Isso é mansidão. Ser manso é capacidade que Deus dá de você perdoar as pessoas aquilo que as pessoas acham imperdoáveis. Jesus, o exemplo de mansidão. Em Mateus capítulo 11, versículo 22, diz: Vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão é o caráter de Cristo. É esse caráter que nós temos que seguir. Nós temos essa obrigação bíblica, espiritual, de podermos ser mansos. Todo crente deve ser manso. Veja lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra rápida desperta a ira. Como que você responde às pessoas lá na sua família? Como que você responde aos seus filhos, mesmo quando eles te irritam? Como que você responde à sua esposa? Como que você se comporta lá quando você, lá no seu trabalho, lá numa chamba, diante dos vizinhos, quando você está diante de uma afronta? Como que você responde isso? Será que com mansidão? Ou com fúria? Ou é dente com dente? Olho por olho? Estamos num mundo tão pecaminoso que as pessoas já esqueceram a mansidão, esqueceram esse fruto do Espírito. A Bíblia diz que a palavra branda é que vai desviar, ou seja, a palavra mansa é que desvia o furor. Queremos mansos em todas as escalas sociais, em todos os níveis sociais. As pessoas mansas são as pessoas que são capazes de manter a paz, manter a comunicação, manter mesmo em situações tão difíceis. Essas são pessoas mansas. Nos problemas precisamos de pessoas mansas. No trabalho queremos pessoas mansas. Porque todos os dias sempre haverá algo que vai nos contradizer. Haverá algo que vai nos irritar. Haverá algo que vai nos afetar. Então precisamos ser mansos para não seguir todo tipo de onda. Ou toda onda de furor. Ou toda onda de bagunça. Esse que é o caráter do cristão. E Jesus ensinou no mesmo sermão de monte, disse que amai aos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Quem te bate num lado, você tem que lhe oferecer o outro lado. Te diz para você caminhar uma milha, então lhe oferece mais. Isso é mansidão. Não vai de acordo com o seu furor. Alguém diz: olha, faz o que está no seu coração. O nosso coração, o que um ser humano deve evitar é fazer de acordo com o seu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é cruel desde a meninice.
O próprio Deus disse: o coração do homem é mau desde a meninice. Então nosso coração é um coração depravado. Não dá para seguir esse coração. Dá para seguir o coração de Deus, o coração de Cristo. Diz: aprender de mim, sou manso. Mansidão de Cristo, mesmo no tempo mais difícil da sua vida, estando carregando toda a bagagem na cruz de Calvário. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Isso que é esse caráter que todo crente, a Bíblia diz, Jesus sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir as suas pisadas. Seguir as pisadas de Cristo é ser manso, porque ele foi manso. Não foi medroso, não. Não foi medroso, não. Quando ser manso não significa que você tem medo, mas você mostra que você é o filho de Deus. Não dá para seguir todo tipo de loucura que as pessoas fazem. Não dá para seguir a inveja que as pessoas fazem. Senão, se você não sabe perdoar, ser manso é ter coragem de perdoar. Se você não sabe perdoar, você, como o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, quando alguém não perdoa, é que nem beber um veneno pensando que é o outro que vai morrer. Então, se você não sabe perdoar, está cheio de ira, é você que vai sofrer. Tem que ser manso, querido, como Cristo foi manso. Em Mateus 11, 22 diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Para além disso, temos o Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Um dos homens mais mansos que passou na terra foi Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. É o Moisés. Mesmo diante da murmuração do povo, mesmo diante de bagunça que o povo fazia, mas ele continuou ele tinha uma posição muito grande, como líder, como profeta do povo de Israel, mas ele continuou sendo manso. Se Moisés fosse alguns desses líderes que nós temos visto, líderes políticos, líderes religiosos, se fossem esses falsos profetas, acredita lá que o povo de Israel chegaria todo, ninguém podia chegar na terra prometida. Ele intercedeu até diante de Deus, que o Senhor perdoa, ele fez tudo, ele orou, ele intercedeu pelo povo diante de Deus, que Deus perdoasse o povo, mesmo o povo indo contra ele, mesmo sabendo que o povo estava em situação dolorosa, o povo estava indo em contramão, mas ele foi manso. O Davi, lá no 1 Samuel 24, a Bíblia diz que o próprio Davi ele teve oportunidade, no capítulo 24, 1 Samuel, teve oportunidade de poder matar o seu inimigo Saul. Saul andava a perseguir para matar o Davi. Ou seja, Saul queria agarrar Davi, queria matar Davi. E Davi andou fugitivo, andou por todo lado fugindo de Saul. Não queria confusão com Saul, mas Deus lhe deu a oportunidade dele matar. Mas ele disse: não posso tocar no ungido do Senhor. Tamanha mansidão. Quem me dera se, pelo menos 50% dos seres humanos fossem mansos como Moisés. 50% dos líderes mundiais fossem mansos. Veja guerras e rumores de guerras. Veja a Rússia, a Ucrânia. Veja Sudão, queridos. Sudão aqui em África. Veja que tamanha guerra. Eu sei que o povo moçambicano até lembra do que aconteceu na guerra de 16 anos. Isso é falta de mansidão, queridos. O homem é orgulhoso por natureza. Quer seguir esse orgulho. Quer ser visível, não quer perdoar. Mas nós, como filhos de Deus, somos os embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra. Ser embaixador é ser representante legal de Cristo na terra. As pessoas olham em nós, tem que olhar o caráter de Cristo em nós. Ou seja, todo crente tem que ser manso. O crente não é manso, esse não é crente. De todas as bem-aventuranças que o crente deve ter, claro que algumas bem-aventuranças são mais visíveis, outras são menos visíveis, mas todas as bem-aventuranças têm que convergir no crente, porque esse é o caráter de Cristo na vida do crente. Então Davi, ele teve a oportunidade de matar, não matou. Já imaginou você ter a oportunidade de matar o seu inimigo, você não matar e perdoar? Inclusive, Davi teve que punir a pessoa que puniu o inimigo. Olha só. Mandou matar alguém que matou o inimigo dele.
Por quê? Porque ele quer mostrar, quer ensinar que não se pode vingar. Não vos vingueis. O ser humano está cheio de perseguição, está cheio de vingança. A vingança deixa tudo nas mãos de Deus. Perdoe, querido. Perdoe seu sogro, perdoe sua sogra, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos. Tenha uma resposta, sabe? A Bíblia diz que a vossa palavra tem que ser temperada com sal. Tem pessoas que quando falam é bagunça. Mas nós não somos chamados para ser bagunça quando falamos. Somos chamados para ser uma bênção quando nós falamos, quando nós respondemos às pessoas. A nossa maneira de ser tem que ser mansos. Veja o que a Bíblia diz acerca de Jesus em Filipenses capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 2 diz o quê? O Filipenses. Ele foi humilde até a morte de cruz. Essa mansidão de Cristo tem que se esvaziar da sua glória para poder morrer por nós. E uma morte cruel. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele, o nosso Salvador, Redentor, aceitou ser pendurado no madeiro por os nossos pecados. Manso, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não quero falar da terra aqui. Não quero falar, quando eu falo de terra, estou falando do reino de Deus. São bem-aventurados. O reino de Deus é para os mansos. Seja manso, querido. Seja como Jó. Jó mesmo perdendo tudo. Perdeu tudo. Mas o que ele disse? Não vim no mundo e não voltarei. Então, mostrando que, apesar de várias situações na vida que podem acontecer, eu continuo confiando em Deus. Então, ser manso também é confiar em Cristo, mesmo nas suas dificuldades, em doença, na pobreza. A Bíblia diz que o que nos separará do amor de Cristo é pobreza, é riqueza, é morte, é a vida. O que é? Nada vai nos separar do amor de Cristo. O crente até pode, Jesus disse que no mundo tereis muitas aflições, mas o manso, mesmo sofrendo, ele sabe dizer: olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Seja como o apóstolo Paulo. Seja como o apóstolo Paulo, seja como Davi, seja como Moisés, e acima de tudo, seja como Cristo. Seja como Cristo. Seja manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Seja manso, querido. A mansidão é o sinônimo de fortaleza. Olha só, veja só, escutem vocês os homens que, por pensar que são homens, vocês querem mostrar a vossa força. Não se mede força com uma esposa. O homem que bate na esposa é o mais fraco que existe. E essa não é cabeça de casa. Se é uma cabeça variada. Não mostre a sua autoridade usando voz grossa, gritando. Não. Seja manso. Manso na igreja, manso com os colegas, seja manso. Isso é o caráter, isso mostra que você é forte. Essa forte, como o apóstolo Paulo diz que nas fraquezas, ele mostra que dentro das fraquezas ele mostrou-se forte, mesmo nas fraquezas. Isso é ser manso. Ser capaz de perdoar quem te feriu. Ser capaz de abençoar quem te maldiçoou. Ser capaz ser capaz de trazer um novo horizonte às pessoas que estão sem rumo. Ser capaz de trazer um novo sabor àquelas pessoas até que querem se matar. Ser manso é isso. É ser sal da terra, ser luz do mundo. Bem-aventurados os mansos, queridos. Essa que é a mensagem que eu gostaria de trazer. Essa é a verdade bíblica para hoje. África, o mundo, todo lugar de onde você está a me ouvir, seja manso. Eu oro a Deus para te ajudar a maximizar que o Espírito Santo ele crie em você esse fruto do Espírito, porque esse fruto do Espírito é um dos frutos que mostra que você é crente, é que marca a diferença entre o ímpio e o justo. Que Deus nos abençoe, sejamos todos mansos de coração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém.